É sempre muito bom podermos voltar à sua presença e estar consigo. São sempre 10 minutos bastante agradáveis onde podemos abrir a Palavra de Deus, podemos retirar os apontamentos necessários daquilo que o Senhor Deus quer que descobramos e aprendamos juntos, mas ao mesmo tempo podemos deixar que a Bíblia fale ao nosso coração. Esta é a Escola Bíblica, é o seu programa diário onde todos nós podemos estudar tranquilamente, gratuitamente, a Palavra de Deus. Tenho comigo o pastor Pedro Esteves, que diariamente me acompanha na Escola Bíblica para podermos, enfim, encontrar os pontos principais daquilo que Gálatas nos dá. Vamos começar pelo sumário. Qual é o sumário de hoje? O sumário é muito simples, vamos tentar compreender juntos durante estes minutos, que vamos tentar compreender melhor o que é o fruto do Espírito, vamos continuar a falar do fruto do Espírito, e vamos ver que estas características não são uma alternativa aos 10 mandamentos. Esse vai ser o ponto principal. Ok. Antes de entrarmos ponto por ponto nesta questão, vamos abrir novamente a nossa Bíblia em Gálatas e no capítulo 5. O que vai acontecer é que vamos ler uma passagem que lemos no último episódio, mas nunca é demais nós relembrarmos as coisas boas que estão escritas nas Sagradas Escrituras e para isso Paulo diz-nos, e pode ler connosco, o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e também a temperança. Contra estas coisas, diz Paulo, não há lei. Pedro, quando Paulo diz contra estas coisas não há lei, quererá ele dizer que o fruto do Espírito anula os 10 mandamentos? Esse é o ponto que vamos tentar pesquisar. Porquê abordar este tema? Porque para muitas pessoas as referências do apóstolo Paulo, nomeadamente ele, à lei, é o mesmo que estar a falar dos 10 mandamentos, ou os 10 mandamentos estão incluídos aqui. E é isso que justifica que algumas pessoas considerem que os mandamentos de Deus, nós já não estamos debaixo, digamos, dessa legislação. Isso leva muitas pessoas a, pelo menos a alguns, não vou dizer todos, mas alguns são a moral que parece impossível de contradizer, mas alguns, eventualmente algumas pessoas considerarão que há mandamentos, mesmo entre os 10 mandamentos, que já não estão em vigor, precisamente, e poderão usar expressões como estas, nós agora estamos na fase do fruto do Espírito e contra estas coisas não há lei. Portanto, já não precisamos de nenhuma lei que nos diga o que fazer porque temos o fruto do Espírito. Até se usa aquele versículo, a minha graça te basta, não é? E, portanto, a lei nesse caso já não seria necessário. Muito bem. Que pensamentos podemos fazer? Vamos usar a lógica, vamos refletir juntos. Em primeiro lugar, os 10 mandamentos não são uma alternativa em si a nenhuma destas coisas. Vamos usar o amor. O primeiro fruto do Espírito, o primeiro sabor deste fruto é o amor. Ora, os 10 mandamentos, o que eles fazem é ajudar-nos, dão-nos, no fundo, a ver uma forma de como é que nós podemos demonstrar amor tanto a Deus quanto aos seres humanos que estão à nossa volta. A verdade é que mesmo que a expressão de amar a Deus e os outros acima de todas as coisas, como nós encontramos, o próprio Jesus disse que a lei se resumia dessa forma, essa expressão não significa que o amor está em conflito com a lei. Isso seria o mesmo, vamos dar aqui algum, eu hoje vou dar vários exemplos, mas seria o mesmo que dizer que o amor pela natureza anula a lei da gravidade. O que seria muito estranho. O que seria, no mínimo, estranho, porque a natureza tem leis que a regem. A gravidade é uma das leis que permite a este universo existir tal como nós o conhecemos. Se ela não existisse, automaticamente, pelo menos tal como nós o conhecemos, os planetas, o sistema solar, já não era possível. Então é uma lei natural. Ela rege a maneira como o universo está organizado. É, digamos, uma lei intemporal. Não se pode retirar, não se pode dizer quando é que ela começou nem quando é que vai acabar. É interessante porque serve isto como uma ilustração perfeita de que eu não posso dizer, bom, eu amo tanto a natureza que agora já não preciso de obedecer às leis da natureza. Não aconselho ninguém a tirar-se de cima de um prédio para fazer essa experiência. Porque por mais amor que se tenha pela obra de Deus, pelo mundo natural, eu até diria mais, quanto mais eu amar o mundo natural, mais eu vou apreciar a forma como ele está organizado. Mais estarei de acordo com as leis que existem. Mais vou querer estudar e compreender a maneira como essas leis maravilhosas são parte integrante da natureza. E sem elas não era possível viver. Logo, eu nem posso, é incoerente à partida dizer que eu amo a natureza, mas não amo as suas leis. Porque a natureza é que as criou ou que as definiu. Deus é que as criou, para nós que queremos em Deus. Mas
façamos um teste mais concreto, ok? Ok. Eu penso que isso pode ajudar-nos. Vamos olhar para estas características, ou algumas, do fruto do Espírito e cruzá-las, digamos assim, com alguns dos mandamentos, para ver se faria sentido, olhando realmente para o que está escrito, porque às vezes uma coisa é falar mais ou menos de cor, em conceitos, outra coisa é analisar tal, Se o que está escrito. poderão ou poderiam anular Se os conseguimos mandamentos. encontrar algum que anulasse o outro. Por exemplo, será que eu olho para aqui e vejo que o fruto do Espírito é a bondade? Portanto, bondade tem a ver com a maneira como eu trato os outros, não é? Forçosamente. Tem a ver com o quão bom eu sou para quem está à minha volta. Ok, vamos olhar para os mandamentos e dizer assim, então espera aí, bondade vai o quê? Anular o mandamento que diz honra teu pai e tua mãe? É que honra teu pai e tua mãe é um mandamento que tem precisamente a ver com a ideia de ser bom, de fazer o bem. Neste caso, a duas pessoas específicas, os nossos progenitores. Poderia dizer alguém com lógica que o fruto da bondade anula honrar o pai e a mãe? Claro. É como vimos com a natureza e qualquer uma das suas leis. É o contrário. E se falássemos de fé? Se falássemos de fé, vamos avançar. A fé, por exemplo, será que ter fé em Deus, porque a fé manifesta-se em Deus. O Novo Testamento, por exemplo, explora sobretudo a ideia da fé em Cristo. Aliás, o grande tema de Gálatas que aqui temos falado na escola bíblica é somos justificados pela fé. Ok, então, temos fé em Cristo. Será que manifestar o fruto de fé vai anular o mandamento que diz não terás outros deuses? Pelo contrário. É que se eu tenho fé no Deus vivo, se tenho fé em Jesus Cristo, o que significa que automaticamente eu não vou pôr ninguém no lugar de Cristo. Claro. Mas vamos ver outro exemplo ainda. O apóstolo termina esta lista com temperança. Há algumas traduções, possivelmente muitas pessoas lá em casa poderão ter traduções que dizem domínio próprio. Portanto, o sentido é essa capacidade da pessoa dominar-se a si própria e as suas tendências. Será que temperança ou domínio próprio anula o mandamento não cobiçarás a mulher do teu próximo? É claro, eu estou a escolher propositadamente mandamentos que estão em sintonia ou estão dentro do espectro de cada um destas áreas. Claro. Porque se eu tenho domínio próprio, eu não vou olhar para a mulher do meu vizinho e vou querer que ela seja minha mulher. Ou melhor do que a minha. Ou achar que ela é melhor do que a minha. Porque isso é uma ausência do domínio sobre os meus pensamentos e até os meus desejos. Então a pessoa que se domina é o contrário. Essa naturalmente está a cumprir o mandamento. Então, nós percebemos, portanto, que na verdade estas virtudes funcionam quase como fundamentos, vamos dizer assim, mais profundos. São pilares estruturais e sobre estes fundamentos, então, os mandamentos são exemplos concretos de como é que isto se pode viver. Claro. Deixa-me só ainda perguntar-te, por exemplo, será que algum deste fruto do Espírito, alguma destas características, podia anular, por exemplo, o quarto mandamento quando fala lembra-te do sábado, para o santificar, por exemplo? Será que conseguiríamos encontrar aqui algum fruto deste? Nós poderíamos olhar perfeitamente aqui para o fruto, por exemplo, que diz a paz, certo? Que é uma experiência de descanso profundo, não é? Interior. Faria sentido pensar, bom, agora que eu tenho o fruto da paz, já não preciso de lembrar-me do dia do sábado. Nós percebemos que é o contrário, porque as pessoas que têm o privilégio de parar um dia por semana, nesse dia não descansar e estar com o seu Deus, essas pessoas têm uma possibilidade de experimentar uma paz muito superior à pessoa que nunca para. Claro. Porque essa, até do ponto de vista físico, não se recupera. Ou seja, quando nós olhamos para estas duas listas ou fazemos esta comparação entre os 10 mandamentos e o fruto do Espírito, parece ridículo quando nós tentamos subtrair a lei de Deus. E a expressão desse ridículo eu gostava que talvez pudéssemos terminar. Apresenta aqui um pequeno quadro no nosso ponto por ponto que nos ajudasse a fazer uma leitura, uma possível leitura de como é que podemos dividir estas 9 verdades e ver que elas estão, na verdade, ligadas à própria lei de Deus. Então a leitura que propomos é a seguinte. Os 3 primeiros, amor, gozo e paz, é o que Deus nos dá. É a experiência dele para nós. O que damos aos outros é o que vem a seguir. Nós somos longânimos com os outros, benignos e bondosos. E depois o que manifestamos na nossa vida diária são as 3 seguintes: fé, mansidão e temperança. O que manifestamos é aquilo que os outros veem, não é? Aquilo que os outros veem. Aquilo que, através do que Deus faz em nós e do que nós fazemos aos outros, então nós tornamos-nos pessoas. E se os outros não conseguem ver fé, mansidão, temperança,
é porque alguma coisa para trás está a faltar. A faltar. Então nós temos que investir com certeza em cada uma destas 9 virtudes para podermos ter um todo. É pena o nosso tempo ser tão curto, não é? Mas vamos muito rapidamente, e, enfim, quase que isto é o aprendo fazendo. Mas como é que nós podemos rematar este episódio? Eu talvez diria, deixo este desafio, que cada um de nós procure encontrar pelo menos um momento na vida de Jesus em que ele tenha manifestado alguma destas 9 virtudes. E vão ver que facilmente conseguimos ver que Jesus foi o exemplo perfeito. Abra a sua Bíblia e procure encontrar então para Jesus cada uma destas 9 virtudes. Não subtraia nenhuma destas características ao fruto do Espírito, porque como dissemos hoje, o fruto do Espírito é um apenas. E temos estas características todas, as 9 características que Deus quer colocar no nosso coração. Por isso, guarde-as bem no seu pensamento e exercite o seu relacionamento com Deus e verá que estas 9 características podem começar a crescer no seu coração e os outros poderão ver exatamente os benefícios disso mesmo. Fica encontro marcado para o próximo episódio. Até lá, fique bem, goze de uma experiência com Jesus.